Olá, estudantes da Rede Pública de Paços do Lumiar. Eu sou o professor Júlio Salles. Estou aqui com vocês mais uma vez na disciplina de Língua Portuguesa, no projeto Passo Educando em Casa, em parceria com a TV Alternativa. Na aula de hoje, nós veremos um pouco mais sobre a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, regras básicas de acentuação gráfica e a acentuação dos hiatos. Portanto, trabalharemos hoje a questão da escrita. Algumas palavras da língua portuguesa, elas recebem acento na sílaba tônica, a sílaba mais forte, a fim de evidenciar sua tonicidade. Para acentuá-las corretamente, devemos observar 3 pontos principais: a separação silábica, a posição da sílaba tônica, a mais forte, e, na maioria dos casos, a terminação da palavra. A exceção a essas observações ocorre na acentuação dos hiatos, que segue regras específicas, como veremos durante a aula de hoje. Então, quanto à acentuação gráfica... Olá, estudantes da Rede Pública de Paços do Lumiar. Eu sou o professor Júlio Salles. Estou aqui com vocês mais uma vez na disciplina de Língua Portuguesa, no projeto Passo Educando em Casa, em parceria com a TV Alternativa. Na aula de hoje, nós veremos um pouco mais sobre a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, regras básicas de acentuação gráfica e a acentuação dos hiatos. Portanto, trabalharemos hoje a questão da escrita. Algumas palavras da língua portuguesa, elas recebem acento na sílaba tônica, a sílaba mais forte, a fim de evidenciar sua tonicidade. Para acentuá-las corretamente, devemos observar 3 pontos principais: a separação silábica, a posição da sílaba tônica, a mais forte, e, na maioria dos casos, a terminação da palavra. A exceção a essas observações ocorre na acentuação dos hiatos, que segue regras específicas, como veremos durante a aula de hoje. Então, quanto à acentuação gráfica na sílaba tônica, é importante observarmos de cara quais são os acentos que utilizamos para evidenciar essa tonicidade. Nós temos aí o acento agudo, e nós temos o acento circunflexo. O circunflexo é aquele famoso chapeuzinho, como a professora nos ensinou lá nas séries iniciais. O agudo, ele serve para evidenciar uma abertura na fonética de uma vogal, né, no som de uma vogal. A gente tem vogais que são abertas e vogais que são fechadas. As vogais abertas, quando acentuadas, elas recebem um acento agudo. As fechadas, quando acentuadas, recebem o acento circunflexo. É o caso da vogal E. Quando acentuada, se eu pronuncio E, aberta, então eu vou usar acento agudo. Se eu pronuncio E, fechada, quando acentuada, eu vou usar o acento circunflexo. Só lembrando a vocês que existe um acento aí que a gente fala de acento agudo ao contrário, né, como se fala normalmente. Este acento, ele não evidencia tonicidade alguma. O nome dele é acento grave. Ele serve apenas para indicar que houve ali uma fusão, né, entre uma vogal e uma preposição, uma preposição e uma vogal, ou uma preposição ou um pronome demonstrativo. Então, ali é o que nós chamamos de acento grave, o acento agudo ao contrário, para o outro lado. Ele não indica tonicidade, portanto, não trataremos dele aqui. Também o tio. O tio também ele não evidencia a tonicidade de uma sílaba. Eu posso ter uma palavra com acento gráfico e também, em uma outra sílaba, o tio. O tio ele apenas indica uma nasalização fonética naquela vogal. Bom, então, vamos ver aí a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela mais forte, né? Aquela que é pronunciada de maneira mais evidente em relação às outras, chamadas de átonas. Ela pode, em língua portuguesa, ela pode estar na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. E aí a gramática gerou uma classificação, né, para as palavras de acordo com a posição desta sílaba tônica, que são, no caso, oxítona, quando a sílaba tônica é a última da palavra,
paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, de acordo com a posição desta sílaba mais forte, a chamada sílaba tônica, se a última, a penúltima ou a antepenúltima, a gramática ela organizou, né, e as classificou da seguinte forma: oxítona, paroxítona e proparoxítona. E por que é importante rever isso? Porque é de acordo com a posição da sílaba tônica, de acordo com a terminação da palavra, e de acordo com a separação silábica, eu vou observar a acentuação, né, a necessidade ou não de acentuar as palavras. E aí, começamos aí pela regra mais fácil de todas, que é a acentuação das proparoxítonas. É a mais fácil de todas porque ela é de regra única. Simplesmente acentuamos todas as palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, não tenha dúvidas, ela vai ter acento. Como, por exemplo, a palavra ônibus, lâmpada, matemática. Essas três palavras, elas têm em comum a posição da sílaba tônica. A gente confere as sílabas, a posição de sílabas, da última, né, em direção à primeira. Então, a última, se ela for a tônica, eu chamo de oxítona. Se a penúltima for a tônica, eu chamo de paroxítona. E se a antepenúltima for a tônica, eu chamo de proparoxítona. Então, nessas três palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. Em ônibus, essa sílaba tônica inicia a palavra, porque ela é trissílaba, então ela inicia a palavra. Em lâmpada, a sílaba tônica é a antepenúltima e ela está iniciando a palavra. E em matemática, a sílaba tônica também é a antepenúltima, mas veja que ela não está iniciando a palavra, ela está no meio da palavra, exatamente bem no meio. De 5 sílabas, ela é a terceira. O que nos mostra uma observação importante. O fato de a sílaba tônica ser a penúltima não significa que ela necessariamente iniciará a palavra, como no caso da palavra matemática, como no caso da palavra proparoxítona, que é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Quem já assistiu às nossas aulas aí de funções da linguagem sabe que isso aqui é uma metonímia pura, né? Aquilo que eu falei. É interessante notar bem aqui que a sílaba tônica ela é percebida por uma questão fonética, uma questão de pronúncia. Né? Então, se você sabe pronunciar a palavra corretamente, você sabe separá-la silabicamente. Né? Geralmente a gente faz essa separação silábica por intuição, por pronúncia. Né? Claro que existe regra para a separação silábica, mas quando você conhece a pronúncia, fica mais fácil. E aí, como é que eu faço para identificar a sílaba mais forte, aquela chamada de tônica? Existem aí várias técnicas aí, né, que os professores ensinam. Na aula anterior, inclusive, eu comentei sobre isso. Né? Você pode tentar vender a palavra, e quando você vende a palavra como se ela fosse um produto, você tem aí a sílaba tônica sendo evidenciada. Por exemplo, quem quer o ônibus? Olha a lâmpada, 3 lâmpadas por R$10, né? Olha a matemática, quem quer matemática? Nós aqui queremos português, né? Mas veja bem, quando você brinca de vender as palavras, você encontra a sílaba tônica. E aí, se ela for a última, é oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. E se é proparoxítona, coloque acento, ou agudo ou circunflexo. No caso de ônibus, nós colocamos o circunflexo, porque o O de ônibus, ele não é pronunciado O, a gente pronuncia O, né? É um O que é inclusive nasalizado pelo N seguinte. Então ele é mais fechado, daí recebe acento circunflexo. Ninguém fala ônibus, né? É ônibus. E aí a palavra lâmpada da mesma forma, ninguém fala lápada, é lâmpada. Então, se tem acento, é circunflexo. Já matemática não, ninguém fala matemática, é matemática, com o A bem aberto e sonoro. Portanto, a gente usa aí o acento agudo. Vamos para a próxima aí. As palavras paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima, né? Olha, existem aí vários macetes, vários bizus, várias dicas que os professores costumam dar. Eu prefiro organizar da seguinte forma. A gente vai tentar decorar de forma fonética, né? De fonética mesmo. Primeiro, a primeira é pela concepção de uma palavra, né? Você decora essa palavra bem famosa, uma dica aí bem antiga, que é a palavra rouxinol, e a outra é mais fonética. Então é o seguinte, olha, acentuamos as paroxítonas observando a terminação delas. Lembra que eu falei no início que a gente observa a posição da sílaba tônica, a separação silábica e
a terminação, em alguns casos, na maioria dos casos, é o caso aí das paroxítonas, né? Então, assim, ó, acentuamos as paroxítonas, aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, terminadas em, nas letras da palavra rouxinol, exceto a letra O. Então, eu tenho a palavra rouxinol. Beleza, grave aí, rouxinol, aquele passarinho, né, bem bonitinho, de barriga amarela. Então, o rouxinol, grafado com R-O-U-X-I-N-O-L, a gente esquece a letra O. Todas as letras que compõem a palavra rouxinol, exceto a letra O, são terminações que geram acento nas paroxítonas. Lembrando, observem aí que logo abaixo do U e do I, eu tenho a letra S entre parênteses. O que significa isso? É porque as paroxítonas terminadas em U ou I, elas podem ou não ser seguidas, podem estar no plural, podem ser seguidas ou não de S. Ainda assim, a gente considera que ela termina em I ou em U, mesmo havendo um S depois dela, a desinência de número plural. Não perde o acento por estar no plural. Lembrando que somente nesse caso aí da palavra rouxinol, as letras U e I, né? E a gente ignora a letra O. Vamos para a próxima dica, que compõe ainda as terminações das paroxítonas. Gravou aí rouxinol, sem o O? Então, vamos para alguns exemplos aí. A palavra caráter e a palavra bônus. São duas palavras aí cuja sílaba tônica é a penúltima. Ninguém fala caráter, ninguém fala caráter. A gente fala caráter. Se você quer vender a palavra caráter, você vai dizer, olha o caráter. Quem quer caráter? Então, caráter aí é o Rá é a sílaba tônica penúltima, então eu vou observar a terminação dela. Ela termina com a letra R. Opa! Rouxinol, sem o O. Tem o R da palavra, tem a letra R da palavra rouxinol e ela é paroxítona. Eu vou botar um acento agudo porque o A é aberto. Tem a palavra bônus. Vamos lá. Olha o bônus. É bônus ou bonus? Bônus. Então a sílaba tônica é a penúltima. Ela termina em quê? Termina em S. Opa! Rouxinol. Ah, não, ela termina em U. Ela termina em U seguido ou não de S. Então, rouxinol. Tem o U bem aí. Ah, então, paroxítonas terminadas em letras da palavra rouxinol, sem o O, gera acento. Então, bônus tem acento, mesmo que haja um S depois dele. E aí nós temos aí tórax, lápis, né? Hífen, túnel. Eu trouxe para vocês aí 6 exemplos que compõem aí as letras da palavra rouxinol, exceto o O. Tórax termina em X, paroxítona terminada em X, eu acentuo. Lápis termina em I, seguido ou não de S, não importa. Então eu vou lá e acentuo o lápis, porque a paroxítona terminada em I. Hífen termina em N e a paroxítona gera acento. Túnel termina em L e a paroxítona também gera acento. Agora atentem que a palavra hífen, ela tem acento porque ela é paroxítona terminada em N. E se eu fizer o plural de hífen, como é que fica? Fica com acento ou não? Se eu fizer o plural mais comum, que é hífens com S, não tem mais acento. Porque, olha, observe aqui na tela, a palavra rouxinol, as letras da palavra rouxinol, eu tenho apenas as vogais U e I que podem estar no plural, que podem vir seguida de S. A palavra hífen termina em N, não tem um S debaixo desse N. Logo, hífen no singular tem acento porque a paroxítona terminada em N. Mas hífens no plural não tem acento porque a paroxítona terminada em N seguida de S, aí já não vale. Seguido de S ou não vale para as letras U e I da palavra rouxinol. Agora, existe uma segunda forma de se fazer o plural da palavra hífen, sabia? É hífenis, trissílaba. Essa forma ela é menos usual. Mas se eu pronuncio hífenis como sendo o plural, acrescentando desinência ES, aí eu tenho trissílaba e a sílaba mais forte vai ser o I, hífenis, HI. Aí eu tenho uma proparoxítona, não é não? Se eu tenho uma proparoxítona, ela vai ter acento. Então, qual plural de hífen não tem acento? O plural padrão, mais comum, hífens. Porque paroxítona terminada em N, seguido de S, não pode. Mas, e hífenis, que é um plural menos comum, aí vai ter acento, porque eu estou usando uma proparoxítona e já aprendemos que todas elas são acentuadas. Vamos para a próxima dica aí, fiquem ligados aí. E nas seguintes combinações, seguidas ou não de S. Neste caso, todas as combinações que eu colocar aqui, pode ou não ter S, e eu vou ter aí uma paroxítona acentuada.
Olha esses pares aí. Agora, o método mnemônico, aquele de memória, de decorar, de gravar, ele é fonético. O primeiro método é imaginético, né? A gente grava a palavra, tira uma fotografia mental da palavra rouxinol, sem o O e pronto. Já gravei aí boa parte das terminações. E esse método agora, ele é fonético. Vocês aí em casa, repitam comigo. Acentuamos todas as paroxítonas seguidas ou não de S, terminadas em, repitam, on, PS de tongo. On, PS de tongo. Mais uma vez, on, PS de tongo. E você vai ficar repetindo isso algumas vezes até gravar on, PS de tongo, seguido ou não de S. E aí você já gravou aí as terminações das paroxítonas que geram acento. On, PS de tongo. Beleza? Então vamos para algumas palavras aí. Olha, veja a palavra órfã e a palavra órgão. Você se lembra que no início da aula eu disse que o tio não é um acento gráfico? O tio é um sinal de nasalização da vogal ou do encontro vocálico? Aqui eu estou mostrando para vocês. A palavra órfã e órgão não tem dois acentos gráficos, só tem um, que é o agudo, na penúltima sílaba. O tio está nasalizando. Para não dizer que é órfã, eu digo órfão, né? Nasalizando aí essa vogal. Então, paroxítona terminada em an, paroxítona terminada em ão, no caso de órgão. Órgão, aquele piano, né? Clássico aí. Álbum. A palavra álbum é uma paroxítona terminada em Acentuamos as paroxítonas terminadas em Elétron. Paroxítona terminada em on. Também vai levar acento. Bíceps. Olha como a palavra bíceps termina em PS. E aí ela também leva acento porque, né, termina em PS. E a palavra carência? A palavra carência, cuja sílaba tônica é orem, ela também é paroxítona. E tem acento porque termina em ditongo. Esse encontro vocálico final aí da palavra carência, o I e o A, veja que eu pronuncio assim, ó. Carência. Eu tenho a vogal I pronunciada de maneira bem baixinha. E a vogal A mais forte. Então, e elas estão na mesma sílaba. Então eu tenho um encontro vocálico chamado de ditongo, em que a primeira vogal, que seria uma vogal, a letra I, passa a ser uma semivogal, porque ela é pronunciada de maneira um pouco mais, mais baixa, mais curta. O som é mais baixo e mais curto. Que a letra A, que se prolonga um pouco mais no tempo e também é um pouco mais, soa um pouco mais alto. Então esse ditongo, paroxítonas terminadas em ditongos, eu vou lá e coloco acento, ok? Nesse caso, circunflexo. Carência, assim como sofrência, tá? Quem tiver em casa aí na sofrência, por algum motivo, qualquer que seja, ou seja, pelo período de pandemia, por estar afastado dos colegas, ou de repente estar longe aí do seu amor, né? Está na sofrência com acento circunflexo, porque é paroxítona terminada em ditongo. Então, recapitulando, acentuamos as paroxítonas terminadas nas letras da palavra rouxinol, sem o O, e as paroxítonas terminadas em on, PS de tongo, on, PS de tongo. Beleza, turma? Vamos lá. Vejamos agora a acentuação das oxítonas e das palavras monossílabas. No caso, as monossílabas tônicas, ok? Regra geral, acentuamos todas seguidas ou não de S, terminadas em. Agora é o seguinte, ó, quem tiver uma gramática em casa e vai estudar essa regra aqui, você vai encontrar essas regras separadas. Você vai encontrar o seguinte, numa parte da página estarão as terminações dos monossílabos tônicos. Em outra página, talvez, ou mais abaixo, estarão as terminações das oxítonas. Mas espera aí. Se nós observarmos, encontraremos bastantes semelhanças entre elas. O plural de bastante, nesse caso, turma, é porque significa vários, várias, ok? Vamos olhar, vamos observar aqui quais são as semelhanças. De que forma eu agrupei? As paroxítonas terminadas em A, E, O, EL, EI, OI.
as monossílabas, né? Os monossílabos tônicos, as palavras monossílabas. E você aí de casa, você sabe o que é uma palavra monossílaba? É aquela palavra que só tem uma sílaba. Ela não tem duas, ela não é dissílaba. Ela não tem três, trissílaba. Ela não tem quatro ou mais polissílaba. Ela só tem uma sílaba. Então ela é monossílaba. Uma palavra monossílaba é uma palavra que toda ela é pronunciada em uma só expressão de ar, em uma só fala. As sílabas, elas são conjuntos de letras, ou apenas uma letra mesmo, que são pronunciadas em conjunto, em um mesmo sopro de ar, né? De ar sonoro, claro. E nesse caso, as monossílabas são palavras inteiramente pronunciadas em um só sopro, como podemos dizer. No caso, então, as monossílabas terminadas em A, E, O, E, O, observem aqui na tela, ao lado dos ditongos E, E, O, tem a palavra abertos. Ditongos abertos, porque se esses ditongos forem fechados, não tem acento. Como é que eu pronuncio esses ditongos de forma fechada? Eu, ei, oi. Esses ditongos eu, ei, oi, eles não têm acento. A palavra eu não tem acento, ok? Então são os ditongos el, ei, oi, abertos. Estes sim, quando compõem uma monossílaba, em sua terminação, geram acento. Assim como as vogais A, E, O. Então, outro método mnemônico fonético, A, E, O, El, Ei, Oi. A, E, O, El, Ei, Oi. Vamos lá, alguns exemplos aqui. As monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, El, Ei, Oi, como, por exemplo, tá. Tá. Essa abreviação que a gente usa do verbo, né, está bem, a gente fala geralmente está bem, a gente escreve lá nas redes sociais, tá. Então, quando eu escrevo a corruptela do verbo estar, né, em sua forma tá, eu devo pôr acento. Por quê? Porque é uma monossílaba terminada em A. A palavra fé, tenhamos fé, né? A palavra fé é um monossílabo terminado em E. Também vem acento. A palavra só, monossílabo terminado em O. Céu, eu pronuncio céu de uma vez só. Então eu tenho aí um monossílabo de 3 letras. Eu não digo seu. Se for seu, com S, né? S-E-U, seu. Não tem acento porque é fechado. Mas se for céu, com E, aí eu tenho um acento e esse E é aberto. É um céu aberto, né? Aí eu tenho, ixi, que palavra é essa? Géis. Géis é o plural da palavra gel. Então, quando eu vou escrever géis, que é um monossílabo terminado em ei, tanto faz se é seguido ou não de S, eu também tenho aí um monossílabo aberto, de tom aberto, acento nele. Assim como a palavra dói. A palavra dói é um monossílabo tônico que deve ser acentuado porque termina em oi. Veja que esse oi é aberto. Vamos tirar a letra D da palavra dói e vamos colocar a letra B. Como é que fica? Se eu tirar o D e colocar um B, vai ficar boi. A palavra boi, substantivo comum que dá nome àquele animal. A palavra boi. O oi, não é fechado? Não é oi, não é boy, é boi. Então, se esse ditongo, oi, ele é fechado, ele não gera acento. Mas se ele for aberto, ele gera. Por isso que boi não tem acento, a palavra dói tem acento. Porque é o monossílabo tônico terminado em oi, aberto, ok? Então, nós aprendemos aqui esse macetezinho fonético. Acentuamos as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, El, Ei, Oi. A, E, O, El, Ei, Oi. Beleza? Agora acompanhem comigo aqui na tela. Observem o que vai acontecer bem no final dessa listinha de terminações. Vamos lá, observem aqui agora, ó. Eita, surgiu uma outra terminação aí, não foi? A terminação em. Essa terminação em está fora dessa chave, né? Eu coloquei uma chave aqui para representar as terminações dos monossílabas tônicas. Mas observem que haverá uma outra chave chegando aí, ó. Observem agora que este em faz parte da terminação de uma outra classificação aí de palavras, né? No caso aí, ó, acentuamos as
oxítonas, terminadas em AEO, EO, em. Agora a gente acrescentou mais uma terminação. Veja o porquê de eu ter agrupado em um slide só as terminações das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Uma vez que somente uma terminação é diferente. Então, se eu gravei os monossílabos tônicos, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em AEO, EO, agora eu vou botar um EN no final. Acentuamos o quê? A terminação das oxítonas. Vejamos aqui alguns exemplos. Veja a palavra sofá e café, essas duas palavras, elas terminam em A e em E, e elas estão na sílaba tônica. Logo, elas são oxítonas com essas terminações que geram acento. O raciocínio é sempre esse. Eu observo a posição da sílaba tônica e aí eu classifico em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Depois eu vou observar a terminação. Nesse caso, é uma oxítona terminada em A, sofá, uma oxítona terminada em E, café, uma oxítona terminada em O, cipó. Agora, lembrando que para isso vocês precisam de saber separar sílaba. Então, quando são palavras cujas pronúncias nós conhecemos, fica fácil. Então, você tem que treinar como? Você treina escrevendo, lendo. Ninguém vai dizer, hoje eu vou treinar a separação silábica, a não ser que você vai fazer uma prova específica. Mas como é que você aprende a separar sílabas? É lendo e escrevendo, no dia a dia. Né? Então, a palavra sofá, ela é oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Ninguém fala sofá, a gente fala sofá, ela é mais forte. Assim como café, cipó. Veja as seguintes palavras. Chapéu. Chapéu, oxítona terminada em el aberto. Ninguém fala chapéu, é chapéu. Então, esse ditongo aberto, nas oxítonas, gera um acento. Revés, ditongo aberto, seguido ou não de S, tanto faz. Está na oxítona, gera acento. Destrói, som aberto, então gera acento porque está na moxítona. Armazém, a nova terminação aí. Ora, oxítona terminada em, seguidos ou não de S, por exemplo, armazéns. Né? Então, com ou sem S, eu vou ter acento na terminação em para as oxítonas. Na verdade, para as oxítonas, qualquer uma terminação que tiver a letra S, não tem problema, permanece aí o acento. Então, essas são as terminações das monossílabas A, E, O, EO, e aí elas vão ter acento, por terminarem assim, com o som aberto. E a terminação das oxítonas A, E, O, EO, A, E, O, EO. Gravem dessa forma, que são os hiatos. A acentuação dos hiatos não segue essa regra. Vamos ver então quais são as regras dos hiatos. A regra é o seguinte: acentuamos a segunda vogal I ou U, seguidas ou não de S, dos hiatos, e somente si. Si e somente si. Pessoal, primeiro, você em casa, você mesmo que está me assistindo aí, você sabe o que é um hiato? Eu falei para vocês agora há pouco sobre ditongo. Ditongo é o encontro não de duas vogais na mesma sílaba. Ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal, independente da ordem, na mesma sílaba. Nunca pode haver duas vogais na mesma sílaba. Inclusive, na hora de separar as sílabas, é importante você primeiro identificar as vogais. Quando haverá o mesmo número de sílabas que o número de vogais. Se tem 5 vogais, são 5 sílabas. Então, não há nenhuma palavra em língua portuguesa com duas vogais na mesma sílaba. Uma delas vai ser semivogal, a mais fraca. Ocorre também, nesse caso é um ditongo, mas ocorre também de haver duas vogais coladinha uma na outra. Mas, na hora de separar a sílaba, nós as separamos. Isso é o hiato. O que é o hiato? É quando eu tenho uma vogal e uma outra vogal, ou então um ditongo, tanto faz, e eles estão coladinhos na hora da pronúncia, né? Na hora da escrita, pelo menos, mas na hora da pronúncia silábica, na hora da separação silábica, essas vogais, elas se separam. Então, aí eu tenho o que chamamos de hiato. Eu posso ter hiato com uma vogal e uma outra vogal que se separam, estão do lado uma da outra, mas se separam silabicamente. Ou de uma vogal e um ditongo, uma vogal e um ditongo, né, que se separam na hora da separação silábica, mas estão coladas na hora da escrita. Então, quando eu estou falando de hiato,
Quando a segunda vogal do hiato for a vogal I ou a vogal U, eu vou acentuar estas vogais I ou U apenas se vocês obedecerem, se a palavra obedecer a esses três critérios. Se o hiato obedecer a esses três critérios, ele vai levar acento nas vogais I ou U. Estiver isolado na sílaba, não for sucedido por NH e não for antecedido por ditongo. Já sabemos o que é ditongo. Então, se a palavra tiver um hiato, as vogais I ou U, na segunda sílaba do hiato, e esse hiato, esse I ou esse U foi isolado na sílaba, não vier NH depois e não tiver um ditongo antes dele, vai ter acento. Beleza? Para essa regra já está contemplando aí o novo acordo ortográfico, que não é mais novo, né? No caso aqui, o terceiro item, o ditongo, né? Então, antigamente acentuava. A terceira regra não existia. Hoje, se tiver um ditongo antes desse ato, nada de acento. Vamos ver com essas palavras? Juízes, saúde, viúva, faísca. Veja que a sílaba tônica é a segunda vogal do hiato. Juízes, saúde, viúva, faísca. A segunda vogal do hiato, nesse caso, dessas quatro palavras, eu tenho aí os três itens sendo contemplados. Juízes. O I de juízes é a segunda vogal do hiato? Está isolado na sílaba? Tá sozinho, ó, só tem a letra I. Não tem nenhuma outra letra na sílaba. Tem NH depois dele? Não tem, ó, depois dele é a letra Z. Tem um ditongo antes dele? Não tem ditongo antes de juízes, do I de juízes. Tem a vogal U. Então, juízes tem acento por isso. Porque esse I está isolado na sílaba, não tem NH depois e não tem ditongo antes. Saúde. O U de saúde, essa segunda vogal, não tem ditongo antes dela. Ela está isolada na sílaba e não tem NH depois. Acento no U. Viúva. O U de viúva, segunda vogal do hiato, não tem NH depois, não tem ditongo antes e ela está isolada na sílaba. Acento em viúva. Faísca. Isolado na... mas não pode estar isolado, não está isolado na sílaba, tem a letra S. Mas espera aí, ó, eu falei que pode haver a letra S, não tem problema, ok? Então o I de faísca tem a letra S, mas não está isolado, mas é o S pode. Então faísca, segunda vogal do hiato, junto com a letra S pode, não tem NH depois e não tem ditongo antes, acento em faísca. Mas vocês ainda não aprenderam, vocês entenderam só. Vocês só entenderam as regras, porque eu apresentei a vocês. Vocês vão aprender agora, com essa sequência de palavras bem aqui, em que vocês vão ter que decidir se tem ou se não tem acento. Na verdade, não temos acento nos seguintes hiatos. Quais são? Ó, juiz. Veja bem, juízes no plural tem acento, mas juiz no singular não tem. Por quê? Porque juízes no plural, o I está isolado. O Z está lá na outra sílaba. Mas em juiz... O Z não está na outra sílaba, está junto com o I. Então, ó, o primeiro critério já não foi seguido. Já não, né, a palavra já não obedeceu ao primeiro critério, que é o I vir isolado na sílaba. Juiz tem Z, então não tem acento. Mas o seu plural tem. É tipo raiz. Raiz não tem acento. Mas raízes tem, pelo mesmo motivo. Rainha. Por que rainha não tem acento? Olha, o I de rainha, segunda vogal do hiato, letra I. Está isolado na sílaba, não tem ditongo antes, só que não vai ter acento porque depois tem NH, rainha. Beleza? Estão entendendo? E aprendendo agora? Feiura. Feiura antigamente tinha acento. Mas com o novo acordo ortográfico não tem mais. Feiura. U, segunda vogal do hiato, não está isolado na sílaba, não tem NH depois, mas tem um ditongo antes. Qual é o ditongo? Ei. O E é vogal e o I é semivogal. Então, nesse caso, esse ato, apesar de isolado na sílaba e não ter NH depois, tem um ditongo antes, portanto, descumpre os requisitos para ser acentuado, beleza? Pessoal, com relação à palavra Piauí, pessoal, é um nome próprio, no caso, o nome do estado, né? É um substantivo próprio, então não convém tirar o acento de Piauí agora que está tudo registrado, inclusive em lei, né, o nome do estado. Então não há essa necessidade aí de se fazer essa alteração. Primeiro por ser o nome próprio, e aí as pessoas costumam alegar que para nomes próprios a gente não precisa seguir essas regras, apesar de que é importante que se sigam.
e também já o nome do estado da federação que está registrado em lei, né? Então não dá para tirar o I, o acento agudo da palavra Piauí, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre acentuação gráfica. Eu convido todos vocês a acessarem este QR Code por meio do celular. Quem não tem um aplicativo que lê QR Code, bota lá na sua loja virtual e coloque QR Code, baixar. Você vai poder baixar, vai poder acessar qualquer site apenas mostrando a câmera do celular, né, para este QR Code. Se você não tem, tira uma foto aí dessa tela rapidinho, depois acesse este site bem aqui, ó. Acesse este site que você será direcionado à mesma página que tem o QR Code bem aqui, com uma atividade maravilhosa para vocês sobre a acentuação gráfica. Tchau, tchau, eu sou o professor Júlio Salles e até a nossa próxima aula